problema do Paysandu foi não ter matado ou virado o confronto quando o Benítez teve a bola do jogo aos 24 minutos do segundo tempo. O Furacão venceu, mas ficou muito distante de convencer, principalmente a partir da etapa final. Primeiro tempo, o Atlético até teve lá seus bons momentos, até os 30 minutos principalmente, conseguiu abrir o placar, sofreu um empate ainda na etapa inicial e no segundo tempo conseguiu o gol da vitória, mesmo com um desempenho muito abaixo. E trazendo um pouco do contexto em que as duas equipes chegaram ao jogo, se tinha um Paysandu muito embalado a partir dos jogos no campeonato estadual, a partir da campanha também na Copa Verde, é um dos finalistas do regional, e do outro lado se tinha um Barbieri e um Atlético Paranaense sob alguma pressão, a partir principalmente da eliminação na semifinal do Paranaense para a equipe do Maringá dentro da Liga Arena. Um resultado vexatório, um desempenho mais ainda. Então se tinha esse lado de uma pressão maior para a equipe visitante e um Paysandu jogando dentro de casa. Naturalmente se tem essa cobrança pelo resultado, mas um Paysandu um pouco mais leve. Se tem o início da partida, os primeiros minutos de jogo, eles trouxeram um Atlético muito confortável. Eu até numa avaliação dentro da minha cabeça eu estava pensando em falar sobre um Atlético que se sentiu em casa. E de fato, nos primeiros 30 minutos foi um Atlético Paranaense que se sentiu em casa. Conseguiu ter volume de jogo, conseguiu ter imposição, conseguiu se fixar no campo de ataque e ter algum repertório ofensivo, lado direito funcionando, lado esquerdo também. Com o Luiz funcionando também muito bem, o Zapelli tendo um bom início de jogo, e o Atlético é premiado a partir desse início positivo, na casa dos 31 minutos, 32, consegue abrir o placar com o Zapelli, só que aí depois vem uma reta final de primeiro tempo em que o Paysandu cresce. O Paysandu que fez um primeiro tempo ruim de uma forma geral, mas teve no nome do Brian Borges e no nome do Rossi uma das duas boas válvulas de escape, não só nesse jogo, acho que vem sendo um ponto recorrente, o corredor direito do Paysandu funcionando melhor do que o restante da equipe, muito a partir de um meio de campo com limitações, né? Matheus Vargas como um dos problemas na minha opinião. E aí o Paysandu consegue o empate, né, no primeiro tempo e termina o primeiro tempo em alta. O fato é que terminou a etapa inicial com o Paysandu jogando minimamente o Atlético para trás. Vem a etapa final e o desenho que se teve no início do primeiro tempo não foi repetido na etapa final. Teve um Paysandu que contou com a mudança e a entrada do André Lima, que fez muito bem no lugar do Matheus Vargas, e um Atlético com muita dificuldade na construção inicial. Então, em grande parte, a gente teve um segundo tempo acontecendo no campo de ataque do Paysandu. Ou o Paysandu sem a bola marcando e dificultando essa saída do Atlético, ou o Paysandu com a bola e empurrando o Atlético minimamente para trás. Segundo tempo do Paysandu teve o Rossi na ponta esquerda, na inversão de lado. E se teve um Paysandu conseguindo, mesmo que ainda precisando de alguns ajustes coletivos, mas teve um Paysandu superior no segundo tempo, em um contexto geral, de uma forma geral, avaliando os 45 minutos. O Barbieri traz algumas mudanças e se tem uma das poucas oportunidades de gol do Atlético, se tem a figura do Renan Peixoto marcando o segundo gol da equipe paranaense. Ainda se tinha relógio para correr após esse gol, mas claramente o Paysandu sentiu o golpe, sentiu o segundo gol do Atlético e não conseguiu esboçar uma grande recuperação. Mas avaliando os 90 minutos e dividindo entre primeiro e segundo tempo, eu vi um conjunto geral dos primeiros 45 minutos um Atlético um tom acima, mas no segundo tempo se teve um Paysandu em um tom um pouco mais acima. Do lado do Atlético, os primeiros 30 minutos de jogo trouxeram um lado coletivo que talvez impressionou, talvez trouxe alguma boa expectativa, mas depois isso não foi refletido nos últimos minutos de jogo. E do lado do Paysandu, eu ainda vejo algumas correções de lado coletivo para se ter. Assim, a escalação inicial do Paysandu teve Matheus Nogueira, teve Brian Borges, Ramon Martinez, Quintana, o PK, Leandro Vilela, também teve Matheus Vargas,
o Marlon, a presença de Rossi, a presença de Nicolas e também do Del Valle, que não fez um grande jogo. Borazzi entrou, o Benítez entrou também, Giovani teve alguns minutos, André Lima teve todo o segundo tempo, o Heverson também teve alguns minutos durante a etapa final. Atlético contou com boas intervenções do Mikael no gol, Palácios, Abraham também teve Abraão, né, que é Abraão Lincoln, né, mas Abraão, Léo, o Fernando, Felipinho, o Raul, Zapelli, o Velasco, também teve Allan Kardec e Luiz Fernando entre os titulares. Peixoto ganhou alguns minutos, Patrick, Isaac, Falcão e Beleze ganharam alguns minutos também em campo. Mas eu trouxe uma avaliação do jogo anterior, do Goiás diante da equipe do Amazonas. E assim, avaliando Goiás e Atlético Paranaense como grandes candidatos ao acesso, Paysandu talvez correndo um pouco por fora, eu observo, e também vai um recado e um ponto de observação para a torcida do Paysandu. Goiás teve uma estreia muito boa, muito positiva no primeiro jogo do Wagner Mancini. Coletivamente uma equipe muito madura, tecnicamente uma equipe que teve seus lados individuais muito bem claros também. Foi 1-0, mas muito a partir de um Goiás que teve todo ou quase todo o segundo tempo com 1 a menos. Tô falando isso porque tem agora o próximo jogo do Paysandu diante do Goiás na Copa Verde. Mas avaliando a estreia das duas equipes, foi uma estreia ruim. Foi um jogo tecnicamente abaixo, um jogo em que demorou a engrenar, em muitos momentos foi muito mais físico do que jogado, e esse discurso de falar, Série B é assim, não, Série B há um bom tempo não é assim. Eu acho que faltou algo, principalmente olhando para o lado do Atlético Paranaense, faltou um pouco de uma consistência de jogo e uma regularidade durante um período maior. E do lado do Paysandu faltou um pouco mais de uma evolução coletiva, que no Repar da primeira fase eu também vinha alertado. Também eu fiz um pós-jogo do Repar da primeira fase do Campeonato Paraense, eu também pontuei isso, sobre um Paysandu que se escora sobre algumas figuras individuais. Em alguns casos você não vai ter essas figuras, não. Assim, hoje, novamente, se teve um Rossi bem, se teve um Brian Borges que falhou no gol do Zapelli, mas foi bem com a bola. Mas o Nicolas mesmo não fez uma boa atuação. Você pega outros pontos, o PK também não teve lá uma grande atuação, né? O Matheus Vargas, que já está passando da hora de comer um banco também, porque não teve lá uma grande atuação. O Giovani ele não joga 90 minutos, acredito que pelo lado físico, mas poderia ser um nome com importância maior, tendo mais minutos em campo. E do lado do Atlético, assim, a vitória, ela acredito que não esconde o desempenho ruim que a equipe paranaense teve, e não foi um ruim no sentido de o Paysandu foi brilhante, não, o Atlético Paranaense foi mal. E se tem um Barbieri que ainda sente algum tom de pressão. Uma observação aqui é que tivemos outro jogo, né, que era o do Operário diante da equipe do Criciúma. Vou até colocar, deixa eu dar uma olhada aqui, porque o Operário estava vencendo por 2-1 e foi assim que terminou. Operário 2-1 diante do Criciúma. Não me surpreende se até amanhã a gente tiver queda de treinador. Criciúma jogando dentro de casa, que já não teve lá um grande início de ano. É um Criciúma comandado, deixa eu dar uma olhada se segue com o Zé Ricardo, mas se tem um impacto dessa derrota do Criciúma na primeira rodada da competição. O Criciúma segue, até agora segue com o nome do Zé Ricardo. Vamos ver nas próximas horas. Deixa um pouco da sua opinião sobre esse jogo do Paysandu diante do Atlético. Acho que um resultado talvez um pouco mais justo seria um empate, 1-1 ou 2-2, mas o futebol premia a eficiência, premia de fato a bola na rede, e o Atlético conseguiu um segundo gol mesmo não atuando tão bem no segundo tempo. Deixa o joinha se curtiu o vídeo, se inscreve no canal e compartilha o link também para mais conteúdos como esse. Pode ficar à vontade para deixar a sua avaliação aqui nos comentários também. Até a próxima.